Olá, graça e paz, eu sou o pastor Bruno, pastor da Igreja Batista Independente de Formiga, e em razão das medidas de contenção, de isolamento social, aqui decretadas pelo decreto número 8.158, 17 de março, aqui dessa semana, os nossos cultos, eles serão transmitidos via internet, mais precisamente os sermões. E eu gostaria muito de aproveitar dessa oportunidade para que os irmãos, membros da Igreja Batista Independente, assim como aqueles que frequentam e aqueles que ainda não nos conhecem, que possam ser abençoados pela riqueza, pela profundidade da palavra do Senhor. E é bem possível que nesse momento alguns estejam um tanto que angustiados, preocupados, inseguros com tudo que está acontecendo no mundo e mais precisamente com tudo que pode acontecer no Brasil nas próximas semanas. Então, para isso, o que a Bíblia tem a dizer para acalmar o seu coração, para lhe dar refrigério? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. A Bíblia diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Essas aflições não podem ser comparadas com a glória que você, cristão, que você, salvo, filho de Deus, será abençoado. Essas coisas que serão reveladas para aqueles que são seus filhos. E, por vezes, inclusive os filhos de Deus se colocam em situação de angústia, de aflição, diante das mais diversas adversidades ou aflições do tempo presente. Hoje, atualmente, a pandemia do coronavírus, que se alastra pelo globo, o crescente número de mortes aqui no Brasil, as medidas de contenção, a quarentena e o isolamento social, e a inevitável e preocupante a recessão ou crise econômica que nos cerca, todas essas coisas acabam nos levando naturalmente a sentimentos perturbadores, como medo, pânico, abatimento, tristeza, angústia, solidão, raiva e até mesmo revolta. E esses sentimentos são comuns. Ao analisar a palavra de Deus, você perceberá que eles são comuns, inclusive, nos filhos de Deus, mas não devem prevalecer. Não devem ser aquela constante na sua vida. Vários salmos falam sobre isso. Por exemplo, Salmo 44, versículo 25, que diz: pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso ventre se apega à terra. Ou, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Aqui temos alguém realmente abatido, que não tem medo de expor e de registrar um sentimento. E não um sentimento bom, mas um sentimento ruim, de abatimento, de tristeza. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Era esse o sentimento do salmista, dizendo: Senhor, olha para mim, porque eu estou me sentindo solitário, porque estou me sentindo aflito. Também os Salmos, de capítulo 102, dos versos 4 ao 7, nos dizem o seguinte: o meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. O salmista aqui está perdendo o apetite por algo emocional. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Ele já estava cada vez mais débil, cada vez mais fraco. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Quantas vezes nós nos sentimos assim, você e eu, nós nos sentimos assim também. Apesar de sermos cristãos, apesar de nos declararmos evangélicos, filhos de Deus, o abatimento vem sim, a angústia, a insegurança, a incerteza, elas vêm, por isso temos o refrigério bíblico, por isso contamos com a palavra de Deus para inundar nosso coração, e não é à toa que o próprio Senhor diz para que possamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite.
a tristeza, a desesperança, o medo do amanhã, o que será do nosso país, o que será da nossa cidade. Esse sentimento de abandono da parte de Deus, onde está Deus numa hora dessas? Todos esses sentimentos instigam-nos a uma reflexão sobre o refrigério dado pelo próprio Senhor, a pessoas como você e eu. E nós somos pessoas que carecemos do poder de Deus, do poder divino, para avançarmos corajosamente frente às batalhas que a vida e o mundo nos impõem. Meu irmão, minha irmã, nós, pela primeira vez na história da Igreja Batista Independente, nós estamos deixando de cultuar na casa, no prédio do Senhor, aos domingos. Pela primeira vez em toda a história isso tem acontecido. Mas não é motivo para que você se assuste, não é motivo para que você entre em pânico, para que você se desespere. Eu sei que nós temos irmãos e irmãs, na verdade, vovôs, vovós, que estão sendo aconselhados a não brincarem com seus netinhos, para não correrem o risco de contraírem o vírus e depois terem problemas sérios de respiração, sendo entubados, podendo vir a óbito. Tudo isso é alarmante. As mortes na Itália, as mortes na China, em diversos lugares do nosso planeta. E o que Deus tem a falar conosco? Como podemos sair encorajados? Em primeiro lugar, o Senhor vai adiante do seu povo. Se você é filho do Senhor, se você tem o Espírito de Deus, eu quero te encorajar, eu quero te alegrar, que essa palavra encontre refrigério no seu coração. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Se Ele nos aconselha a não temermos, a não nos espantarmos, é porque Ele já sabia que haveria situações em que naturalmente nós nos espantaríamos, que nós temeríamos, mas no poder de Deus, na suficiência que temos em Jesus Cristo, Ele diz: não temas, eu estou com você, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. É o que nós temos em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. Agora é o momento de mostrar quem tem fé, se a sua fé realmente está em Deus, ou se a sua fé ela está baseada nas condições climáticas, na política, na economia, na sua saúde, no noticiário, ou se você pode confiar em Deus, na sua palavra, no seu poder, que Deus está com você sim, Ele está conosco, Ele não se esqueceu de nós, Ele não virou as costas para nós. Salmos 33, 20 diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nosso escudo, Ele é que nos auxilia, Ele que nos dá o socorro, Ele também é o nosso escudo que nos protege, Ele é a nossa guarnição, Ele é a fortaleza. É nele que devemos confiar. A palavra de Deus diz também que o Senhor Ele nos acompanha em todo o tempo. Não é simplesmente que Ele está conosco, Ele nos acompanha em todo o tempo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus está conosco todos os dias, inclusive hoje, amanhã, esteve com você ontem, e Ele está lhe guardando, Ele está lhe protegendo, Ele sabe exatamente o que você está sentindo, conhece o seu coração. Então, por que não descansar nele? Deposite sua confiança no Senhor. E temos aflições? Sim, nós temos aflições, e são muitas. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
inclusive desta pandemia. O Senhor o livra de todas as aflições. E podemos sim confiar no nosso Senhor Jesus. Podemos confiar na sua palavra, podemos confiar no poder do Espírito Santo, porque recebemos virtude que vem dele. É agora que vai mostrar se a sua fé realmente ela está aí para poder avançar, para progredir, para abençoar pessoas. Se você é cristão, a sua palavra tem que ser de encorajamento, a sua palavra tem que ser de exortação, de ânimo, de vida, porque há vida em nós e vida eterna. O nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. É Ele quem escreve os nossos nomes no livro da vida. Então devemos sim propagar, exalar vida nos nossos corações, no nosso falar, no nosso dia a dia. Pessoas que se aproximam de você e de mim têm que ser encorajadas a continuarem, a progredirem, a avançarem, a passarem os obstáculos, a dizer que tudo vai dar certo, que Deus está conosco todos os dias e que a força vem dEle. Ele está na frente, Ele está atrás. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então Deus está adiante, abrindo caminho, abençoando, abrindo portas, mas Ele também está atrás. Está ali te protegendo quando você não pode ver, quando você não pode olhar, quando a situação não está dentro do seu controle. Deus está com você e Ele tem o controle. E se não fosse o bastante, Ele ainda coloca o anjo dele ao redor daqueles que o temem e os guarda. É o que nos diz Salmo, capítulo 34, versículo 7. Já imaginou, você tem o temor de Deus? Fala, pastor, eu tenho o temor de Deus. Amém. Então vou lhe dizer, aquela questão de anjo da guarda, para você existe, para você ela é real. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Livramento. Já imaginou que ter um anjo montando barraca, acampando-se ao redor de você para lhe proteger, está ali por sua conta? Essa bênção é dada para aqueles que creem, aqueles que têm temor a Deus. O Senhor está em derredor do seu povo. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, desde agora e para sempre. Se você faz parte do povo de Deus, não se esqueça disso. Ele está em volta. Nós bem sabemos que Satanás está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas em nossa volta está o Senhor, e Ele quem protege. Ao redor tem anjo acampado, nos protegendo. A palavra de Deus nos traz segurança, nos traz refrigério nesse momento. E tem mais. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Está falando de você e de mim, daquele que é salvo, daquele que entregou sua vida para Jesus, daquele que tem uma paz que excede todo entendimento. E é paz em tempos de guerra, paz em tempos de aflição. E nós temos agora uma ótima oportunidade para mostrarmos Jesus Cristo nas nossas vidas. Agora é o momento de você mostrar Jesus para os seus familiares que estão aflitos, para que você possa mostrar Jesus para os seus vizinhos, para alguém que porventura esteja doente ou com suspeita de ter contraído o vírus, o coronavírus. É nesse momento que você deve levantar essa pessoa, levar a palavra de Deus, para que essa pessoa, se não é, ela possa ser salva, que ela possa se arrepender dos seus pecados e viver para aquele que morreu e ressuscitou. O nosso corpo mortal, ele será transformado. Filipenses 3, 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O nosso corpo abatido,
que acaba passando por crises, por doenças, por enfermidades, por abatimentos, esse corpo será transformado e será parecido, será como é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bênção é maravilhosa e nossa cidade mesmo está nos céus. Por isso, porque para mim, eu tenho certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, tudo isso é passageiro, é transitório, realmente vai passar. Se analisarmos o histórico das epidemias que se alastraram pelo globo ao largo da história, nós veremos que passaram, a civilização continua. O povo continua. E o povo de Deus viverá para sempre. Vida eterna. Se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, hoje é a noite, ou é o momento, a oportunidade que você tem de se entregar a Jesus Cristo. E a você que é salvo, você que tem o Espírito de Deus, que foi remido dos seus pecados, que já tem entrada nos céus, coragem, ânimo, não vos assusteis. Várias vezes Jesus diz, não vos assusteis, não temais. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que eu desejo para você, que também possa vencer e que as pessoas que se aproximam de você sejam abençoadas, abençoadas pela sua paz, pela sua espiritualidade, pela palavra da salvação e tantas bênçãos que a palavra de Deus pode proporcionar àqueles que têm fé, àqueles que acreditam. A Bíblia só vai valer para aquele que acredita nela. Para aquele que não acredita, ela não tem esse poder, porque depende de fé, da sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra que nos traz refrigério para as nossas almas. Eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe aquele que está abatido, que está sem esperança. Talvez, ó Deus, alguém que está prestes a perder o emprego por conta dessa situação calamitosa que vive o nosso país. Talvez são comerciantes, empresários, profissionais liberais que estão temerosos quanto ao seu salário, quanto à sua receita. Talvez irmãos e irmãs que estão com suspeita de terem sido contagiadas ou contaminadas pelo vírus. Eu peço que o Senhor os abençoe e que a palavra do Senhor venha, de fato, a consolar e a guardá-los. Que o poder do Senhor venha abençoar a virtude que há no Espírito do Senhor. Ó Deus, é o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.